Olá! Inicialmente precisamos fazer um esclarecimento. Neste canal, o seu desenvolvimento é o foco das nossas atenções. Nenhum dos nossos vídeos foi ou será produzido sem ter por meta ativar a inteligência de quem nos assiste. Portanto, aqui nunca se exaltará a inteligência de quem quer que seja a tal ponto que o nosso espectador se sinta diminuído ou incapaz de fazer grandes descobertas ou realizar os maiores projetos da sua vida. Por isso mesmo, neste vídeo não tentaremos justificar os erros de Albert Einstein, dizendo que ele era disléxico ou que possuía déficit de atenção, ou mesmo que era portador de Asperger, como alguns fizeram para justificar suas reprovações. E muito menos tentaremos passar a ideia de que se discordamos dele é porque não podemos compreender o que ele disse. As afirmações dele serão aqui analisadas sem o manto protetor de uma genialidade inquestionável. Neste vídeo deixaremos descoberto o erro cometido por ele, que parece comprometer a sua teoria da relatividade especial e geral. Nos acompanhe com atenção e ao final nos diga em seus comentários se estamos ou não certos. Segundo o próprio Albert Einstein, o maior erro da sua vida foi a criação de uma constante cosmológica que anularia o conceito de expansão do universo. Longe do mérito dessa questão, o que nos importa no momento é deixar claro que ele errava, inclusive fazendo declarações sobre física, tema que colocava sua reputação em jogo. Contudo, para nós, o fato de que ele mesmo reconheceu esse erro faz disso algo bem menos grave do que saber que ele passou mais de uma década elaborando a teoria da relatividade especial e geral e em 1916, quando publicou seu livro pela primeira vez, lançou as bases da compreensão dessa teoria utilizando-se de um exemplo equivocado, inservível para demonstrar a relatividade do tempo. Albert ainda viveria mais 39 anos sem perceber seu erro ou, quem sabe, sem conseguir encontrar um exemplo melhor. Apontado por muitos como o maior gênio de todos os tempos e pai da equação que mais ganhou notoriedade no meio científico, Albert desenvolveu todo o seu raciocínio inicial para justificar a teoria da relatividade especial e geral com base em um suposto trem em deslocamento. Ele propôs que, em dois lugares A e B, situados entre o leito de uma estrada de ferro muito distante um do outro, caiu um raio sobre os trilhos, e acrescenta que os dois raios caíram simultaneamente. São as informações da página 24 da versão em português. Fazendo com que o leitor se sinta autor da resposta, Albert afirma que para constatar a simultaneidade dos dois raios devemos medir a reta AB ao longo da via férrea e colocar um observador no centro M dessa distância. Se este observador perceber os raios ao mesmo tempo, eles serão simultâneos, conforme página 25. A dificuldade do exemplo surge quando Albert adiciona um trem muito comprido que se desloca ao longo dos trilhos com velocidade constante. Conforme seus esclarecimentos, para as pessoas que viajam neste trem, ele pode ser considerado um referencial rígido, e todo evento que ocorre ao longo dos trilhos ocorre também em um determinado ponto do trem. Surge assim, prossegue ele, muito naturalmente, a seguinte questão. Dois eventos, por exemplo, os dois raios que caíram em A e em B, que são simultâneos em relação ao leito da estrada, são também simultâneos em relação ao trem? Ele promete mostrar que a resposta deve ser negativa, ou seja, que os raios não seriam simultâneos em relação ao trem. Esse é o conteúdo da página 27 e início da página 28. Agora vamos apenas ler o que está na página 28 para não corrermos o risco de alterar o pensamento de Albert. Ele diz o seguinte: quando dizemos que os raios que cairão em A e em B são simultâneos em relação ao leito da estrada, isso significa que os raios luminosos que partiram de A e B irão encontrar-se no ponto médio M do trajeto AB do leito da estrada. Seja M' o ponto médio da distância AB do trem em movimento. Embora no momento da queda dos raios, esse ponto médio do trem em movimento, conhecido como ponto médio, na figura ele se movimenta para a direita com velocidade v do trem. Se o observador que se encontra no ponto médio no trem não possuísse essa velocidade, ele permaneceria no ponto médio da estrada, M. Os raios luminosos provenientes de A e B haveriam de alcançá-lo simultaneamente, isto é, os dois raios haveriam de encontrar-se exatamente onde ele haveria de estar. Na verdade, porém, ele se movimenta ao encontro do raio luminoso procedente de B, ao mesmo tempo que se afasta do raio luminoso procedente de A.
Portanto, o observador verá o raio luminoso procedente de B antes de ver o raio que procede de A. Os observadores que se utilizam do trem como corpo de referência devem, por conseguinte, chegar à conclusão de que o raio que caiu em B ocorreu antes do raio que caiu em A. Chegamos a um importante resultado. Eventos que são simultâneos em relação ao leito da estrada não são simultâneos em relação ao trem e vice-versa. Relatividade da simultaneidade. Cada corpo de referência, sistema de coordenadas, possui seu tempo próprio. Uma especificação temporal só tem sentido quando se indica o corpo de referência ao qual esta indicação se refere. Antes da teoria da relatividade, a física sempre admitia tacitamente que o significado das indicações de tempo era absoluto, isto é, que elas não dependiam do estado de movimento do corpo de referência. Página 28. Observe bem esta parte final. Após ter concluído que os raios não são simultâneos, ele afirma que isso se deve ao estado de movimento. Existiria um tempo próprio do leito da estrada e o tempo próprio do trem que está em movimento. Assim, o tempo não seria absoluto. Contudo, precisamos refletir um pouco mais. O fato de as luzes dos raios não chegarem ao mesmo tempo no ponto médio do trem significa que os raios não foram simultâneos em relação ao trem? Imagine outro observador um pouco mais atrás no trem e que esteja no ponto médio da estrada, exatamente no momento em que as luzes dos raios se encontram. Ele não acharia, pelo método estabelecido por Albert, ou seja, o momento de encontro das luzes dos raios, que esses raios são simultâneos em relação ao trem? Não deveríamos primeiro considerar a velocidade do trem para depois determinarmos o ponto do trem que os raios se encontrariam, para só então concluirmos se eles foram simultâneos em relação a ele? Albert desenvolveu um raciocínio inicialmente correto em relação ao leito da estrada, mas da forma que o aplicou ao trem, equivale a dizer que os raios não são simultâneos em relação a um observador parado no ponto A do leito da estrada, porque ele verá primeiro o raio que caiu neste ponto. Pois bem, não criticaríamos as conclusões de Albert Einstein se não pudéssemos apresentar o modo correto de verificar se os raios são ou não simultâneos em relação ao leito da estrada e em relação ao trem. Então vamos submetê-lo à sua prova de fogo. Acrescente ao exemplo, da mesma forma que foi dado, que o trajeto AB, no qual o trem se desloca, agora fica num vão suspenso da ferrovia, e que esses trilhos são tão firmes que não podem cair se apenas uma das extremidades for destruída. Agora imagine que tão rápido quanto os raios tenham atingido os trilhos, esses trilhos sejam cortados pelos raios. Perguntamos: o observador do ponto médio da estrada verá o trem cair ao mesmo tempo em que o observador do ponto médio do trem o verá e o sentirá cair? Contrariando tudo o que disse Albert, a resposta só pode ser afirmativa. Claramente a queda do trem será vista simultaneamente pelos dois observadores no exato momento da queda dos raios, deixando claro que os raios são simultâneos em relação à estrada de ferro e em relação ao trem. É preciso crer muito na relatividade do tempo para passar meio século se utilizando de um exemplo tão equivocado. No que depender do exemplo de Albert, o tempo é, sim, absoluto e não relativo. E esta é a razão deste vídeo. Nossa teoria sobre a origem do universo depende do conceito de tempo absoluto. Muito além de uma simples crítica, este vídeo é o início da defesa de um trabalho com o qual esperamos, logo que for possível, colocar sua mente em alta voltagem. Para os mais críticos, advertimos. Faremos uma série sobre a teoria da relatividade, na qual reduziremos as equações de base dessa teoria à matemática do ensino fundamental, tornando a compreensão da teoria acessível a todos que queiram, esclarecendo por que acreditamos que essas equações foram elaboradas sobre interpretações equivocadas de eventos envolvendo a propagação da luz. Porém, isso vai depender muito das reações a este trabalho, pois nossos vídeos são produzidos em nossas horas vagas e dedicamos o nosso tempo aos assuntos que nos parecem mais importantes. Deixamos por fim nossa crítica ao documentário Genius, que altera o exemplo de Albert, atribuindo uma distância de 100 metros entre os raios e afastando esses raios dos trilhos, o que torna o exemplo ainda mais impraticável, porém deixa o documentário mais fantasioso. Bem, não descartamos a possibilidade de que a alteração seja para encobrir o erro. Sabemos que não é fácil para alguns receber estas informações, mas não deixe de compartilhar o vídeo, de se inscrever no canal e de dar o seu like. Outras pessoas precisam ter acesso a esse conteúdo.
Muitos estão colocando pessoas em lugar de Deus em sua vida, como um dia fizemos. E visite o nosso canal. Ainda estamos começando, mas já temos alguns temas que vão potencializar a sua reflexão. Até o nosso próximo vídeo, no qual veremos o erro mais absurdo da nossa série, que foi proporcionado por Stephen Hawking.